Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos estudar o conceito de velocidade média e de movimento uniforme. Vamos lá. Como é que eu posso definir então velocidade média? Vejam bem, a velocidade média, que eu vou chamar de VM, pode ser definida como o espaço dividido pelo tempo. Ou seja, a velocidade média ela pode ser definida como o espaço percorrido por um corpo, por um móvel, dividido pelo tempo transcorrido durante esse trajeto. Tudo bem? Então aqui eu tenho velocidade média, espaço dividido pelo tempo. Esse espaço ele pode ser medido em metro, tá? E o tempo ele pode ser medido em segundos. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de velocidade vai ser metros por segundo. Mas é muito comum nós vermos, por exemplo, nos velocímetros de um carro ou de uma moto, por exemplo, a velocidade sendo medida em quilômetros por hora, não é verdade? Então, eu posso representar a velocidade média de um móvel medida em metros por segundo ou então em quilômetros por hora, tudo bem? Vamos entender esse conceito de velocidade média. Por exemplo, se eu falo assim, um móvel, um carro, né? Ele está se deslocando com uma velocidade de 50 km por hora. Então vejam, quando eu falo que um carro ele se desloca com uma velocidade de 50 km por hora, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que a cada uma hora que se passa, esse veículo ele percorre uma distância de 50 km. Tudo bem? Então, quando eu falo que a velocidade de um veículo é de 50 km por hora, vamos reforçar essa ideia. Quando a velocidade de um veículo é de 50 km por hora, eu estou querendo dizer que em uma hora ele percorre 50 km. Tudo bem? O que seria então um movimento uniforme? Então vamos entender também esse conceito. Vamos supor que você está fazendo uma viagem e ao longo de toda essa viagem, o velocímetro do seu carro está marcando 50 km por hora. Tá? Então veja, se o velocímetro do seu carro está marcando 50 km por hora, isso significa que depois de uma hora que você iniciou a sua viagem, você percorreu 50 km. Se você mantiver essa mesma velocidade durante toda a trajetória, depois de se passarem, por exemplo, 2 horas, você vai ter percorrido 100 km. Se passaram 3 horas, percorreu 150 km. Se passaram 4 horas, você percorreu 200 km. Estão entendendo? Então, se eu mantiver constante essa velocidade de 50 km por hora, a cada uma hora que se passa, eu vou percorrendo 50 km. A cada uma hora, mais 50 km. Então, quando eu observo essa constância, tá, nesse intervalo de tempo e esse espaço percorrido de 50 km, quando eu observo essa velocidade constante, eu posso dizer que o meu movimento é classificado como uniforme. Entendido bem esse conceito? Vamos de novo reforçar isso. Quando eu falo que a velocidade de um veículo é de 50 km por hora, eu estou querendo dizer que a cada uma hora ele percorre 50 km. Tudo bem? E o que seria o movimento uniforme? O movimento uniforme é quando você mantém essa velocidade de 50 km por hora constante. Você está fazendo uma viagem e você não muda essa velocidade. A velocidade vai ser a mesma durante toda a viagem, 50 km por hora. Isso quer dizer que, se em uma hora você percorre 50 km, em 2 horas você vai percorrer 100 km. 50 km em uma hora, mais 50 km em outra uma hora. Entendido? Então, em 2 horas, 100 km. Em 3 horas, 150 km. E assim sucessivamente. Então, isso é um movimento uniforme. Entendido? Então, vamos lá. Vamos ver a fórmula aqui da velocidade média. Eu falei para vocês aqui que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Tudo bem? A representação matemática dessa fórmula da velocidade média é essa daqui, ó, onde eu tenho velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Esse ΔS aqui é o espaço ou distância percorrida.
E o ΔT é o tempo transcorrido ou o intervalo de tempo, tudo bem? Então, velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, tranquilo? Vamos entender um pouco mais sobre espaço e tempo. Para a gente entender esses conceitos, eu fiz essa ilustração aqui para nos ajudar. Vamos entender isso aqui, então. Vejam aqui. Observem que na minha figura eu tenho um carrinho que está na posição A e ele se deslocou até a posição B, tudo bem? Vejam que a posição A está marcando 0 e na posição B eu tenho 100 metros. Então isso significa que o carrinho saiu da posição A e foi até a posição B, ou seja, ele percorreu uma distância de 100 metros. E para ele percorrer essa distância de 100 metros, ele demorou 10 segundos, está vendo? Na posição A, quando o espaço era 0, quando a posição dele era 0, o tempo também era 0. Quando ele chegou na posição 100 metros, foi observado que o tempo transcorrido foi de 10 segundos. Tudo bem? Então vamos entender esses conceitos. Vejam, como é que eu calculo essa variação de espaço e essa variação de tempo? Vejam como é simples. Por exemplo, ΔS, delta significa variação, tudo bem? Então ΔS, variação do espaço, vai ser igual o espaço final menos o espaço inicial. Vejam, S é espaço, vou colocar aqui, ó, espaço final. E SO é espaço inicial. Tudo bem? E para calcular a variação do tempo, eu vou utilizar a fórmula ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então vejam, delta, como eu falei, significa variação. Então ΔT vai ser o tempo final, e o TO, tempo inicial. Então vejam, T0 e S0 significam respectivamente, né? Tempo inicial, espaço inicial. T e S, tempo final e tempo inicial. Anota isso no caderninho de vocês que é importante, tudo bem? Agora, vamos ver, de acordo com essa figura, qual foi as variações, quais foram as variações de espaço e de tempo. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá, vejam. Variação de espaço vai ser igual o espaço final menos o espaço inicial. O carrinho inicialmente estava na posição A, que era 0. Ele foi até a posição B, 100 metros. Então isso aqui é a posição final do carrinho, porque ele saiu daqui e veio para cá. Então a posição final, 100 metros. Menos a posição inicial, 0. Então vejam, ΔS vai ser igual a 100 menos 0, 100. Então eu posso afirmar que a variação de espaço foi de 100 metros. Tranquilo? Agora aqui, ó, o intervalo de tempo, ou variação do tempo, vai ser o tempo final, 10 metros. 10 metros não, desculpa, 10 segundos. Menos o tempo inicial, 0. Então vejam, ΔT, 10 menos 0, 10 segundos. Então esse é o valor da variação de espaço. Tranquilo, galera? Aí você pergunta, professor, o carro ele sempre vai sair da posição 0? Não, ele pode sair de uma outra posição também. Eu poderia ter muito bem aqui, pessoal, a marcação de 20 metros. Ou seja, o carrinho ele pode ter saído da posição 20 metros, tranquilamente. Ele não precisa sair necessariamente da posição 0, tudo bem? Então como é que ficaria aqui nesse caso? 20 metros, né?
posição inicial menos a posição final. Se eu considerar aqui 20 metros, eu vou colocar aqui, ó, 100, que é a posição final, menos o 20, que é a posição inicial. Então, se eu colocar aqui, ó, 100 menos 20, eu vou encontrar o valor de 80, não é isso? Então, a variação de espaço seria de 80 metros. Tranquilo? Então, vejam. A mesma coisa com o tempo, tá? O tempo não precisa ser necessariamente zero também, não. Aqui eu poderia ter 1 segundo, 2 segundos, sem problema. Aí você iria fazer essa diminuição 10 menos 2, se fosse o valor aqui de 2 segundos, tá? Então vejam, vamos fazer um exemplo utilizando a fórmula da velocidade média, já utilizando esses valores que nós encontramos aqui. Então vejam, se eu tenho aqui a velocidade média igual a ΔS e ΔT, e eu conheço os valores de ΔS e ΔT, basta dividir, né? ΔS por ΔT. Então, como é que ficaria o valor da velocidade média? Vejam, velocidade média é igual o valor de ΔS sobre ΔT. Na nossa ilustração, o valor de ΔS, 80. Então, vejam, 80 metros. Dividido pelo intervalo de tempo, 10 segundos. Então, vejam, a velocidade média vai ser igual a 80 dividido por 10, 8 metros por segundo, tá? Metros por segundo porque o espaço está medido em metro e o tempo está medido em segundos. Por isso que eu vou ter uma velocidade em metros por segundo. Se por acaso o meu espaço tivesse medido em quilômetros e o tempo estivesse medido em horas, eu teria quilômetros por hora. Entendido? Tudo bem? Então vejam, essa mesma fórmula da velocidade média eu posso reescrever da seguinte maneira, como vocês podem ver aqui. Velocidade média é igual ao espaço final menos o espaço inicial, ou posição final menos posição inicial, tanto faz, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Como nós vimos aqui, ó, ΔS é igual a S menos SO. ΔT é o tempo menos TO. Então, se isso é igual a isso, eu posso substituir, ó. Onde tiver ΔS, eu posso substituir por essa expressão. E onde tiver ΔT, eu posso substituir por isso. É a mesma coisa. Tudo bem? Como eu falei para vocês, a velocidade ela pode ser medida em quilômetros por hora ou em metros por segundo. E se eu quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo ou metros por segundo em quilômetros por hora, eu posso fazer isso? Posso. Para a gente fazer essa conversão, basta ver essas relações aqui, ó. Olha como é simples. Se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir o valor por 3,6. Se eu quiser transformar uma velocidade que está em metros por segundo e passar para quilômetros por hora, basta multiplicar o valor por 3,6. Como assim, professor? Vejam, aqui eu tenho uma velocidade de 8 metros por segundo. Esse 8 metros por segundo eu posso transformar em quilômetros por hora. Para transformar 8 metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Vejam a relação, ó. Metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Entendido? Então eu vou colocar aqui, ó, vezes 3,6, multiplico esse valor e encontro uma velocidade em quilômetros por hora. Entendido? É bem fácil, galera. Vamos ver aqui um exemplo onde a gente vai aplicar essa relação. Vamos ver aqui. Printa aí rapidinho, né, a telinha do seu celular ou do seu computador. Anota todos esses exemplos, tá, no caderninho de vocês. E eu vou copiar agora um exemplo bem simples para a gente reforçar o nosso entendimento. Vamos lá. Vou apagar aqui. Imagine a seguinte situação. Vamos colocar assim. Um corredor percorre uma distância
uma distância de 100 metros em 10 segundos. Calcule a sua velocidade. Calcule a sua velocidade em metros. Perdão, desculpa. Calcule a sua velocidade em quilômetros por hora. Então, olha só. Um corredor percorre uma distância de 100 metros em 10 segundos. Calcule a sua velocidade média em quilômetros por hora. Olha como é fácil resolver essa questão, galera. Então, vejam. O que a questão está oferecendo para a gente? Um corredor percorre uma distância. Então, eu tenho uma distância de 100 metros. Distância é o ΔS. Então, eu tenho uma distância de 100 metros. Ele percorre uma distância de 100 metros em quanto tempo? 10 segundos. Então, é o ΔT. ΔT, 10 segundos. O que a questão está nos pedindo? Calcule a sua velocidade. Então, ele quer a velocidade do corredor. Velocidade média. Aplicando na fórmula, vejam, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Substituindo esses dados na fórmula, olha o que acontece. Velocidade média, qual é o valor do ΔS? ΔS espaço, não esqueçam. Então, o espaço percorrido ou distância percorrida, 100 metros. O tempo, 10 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a 100 dividido por 10, 10. Não é isso? Corta um zero com um zero, vai ficar 10 dividido por 1, 10. Então, 10 metros por segundo. Velocidade média está medida em metros por segundo, por quê? Porque o espaço está medido em metro e o tempo está medido em segundos. Então, a velocidade fica metro por segundo. Tranquilo? Mas olha o final da questão. Calcule a sua velocidade em quilômetros por hora. A questão não quer em metros por segundo, a questão quer em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse valor por 3,6. Se eu quero transformar metros por segundo em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é o contrário. Você divide por 3,6. Entendido? Então vejam, metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então a velocidade média nesse caso vai ser igual a 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Entendido? Então vejam, 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora. Só está escrito, pessoal, em unidades de medidas diferentes, mas é a mesma coisa. Tudo bem? Entendido? Espero que tenham entendido direitinho isso aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Printa aí novamente a telinha, tá? Copia o exemplo. Vou apagar aqui novamente a questão. Agora, se eu colocasse assim, ó, transforme 108 km por hora, 108 km por hora em metros por segundo. Então aqui, pessoal, eu tenho uma velocidade 108 km por hora que eu quero passar para metros por segundo. Como é que eu faço aqui? Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, o que a gente faz? Divide o valor por 3,6. Então vejam, 108 dividido por 3,6, quando você fizer esse cálculo aí no caderninho de vocês, vocês irão encontrar o valor de 30 metros por segundo. Então vejam, 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Tudo bem? Só para reforçar, se eu quero transformar quilômetro por hora em metro por segundo, divide por 3,6. Já se eu quero transformar metro por segundo em quilômetros por hora,
né, eu vou multiplicar por 3,6. Não esqueçam disso, tudo bem? Não esqueçam que isso é importante. Tranquilo? Para finalizar a nossa aula, vou mostrar aqui só mais duas maneiras diferentes que a fórmula da velocidade média pode ser representada. Vamos lá que é rapidinho. Printa aí novamente a telinha, né, no seu celular, copia o exemplo e vamos lá caminhando para o final da nossa aula. Falei para vocês que a fórmula da velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, ou variação de espaço dividido pelo tempo. Com essa fórmula, eu encontro o valor da velocidade média, tranquilo? E se eu quiser calcular o tempo, eu posso calcular o tempo utilizando essa fórmula? Posso. Como é que eu vou fazer então? Se eu quiser calcular o tempo, basta eu trocar de posição. O ΔT vem para o lugar do Vm e o Vm vai para o lugar do ΔT. Então vejam, troca de posição aqui, ó. Então eu vou ter ΔT igual a ΔS dividido pelo Vm. Percebam que ó, eles trocaram de posição. Então através dessa relação aqui, eu posso encontrar o ΔT. Para encontrar o ΔT, o tempo transcorrido, ou seja, o tempo que um veículo levou para fazer uma viagem, né? Para eu encontrar esse ΔT, basta dividir o espaço percorrido pela velocidade desenvolvida por esse veículo. Tudo bem? Então, quando eu faço essa divisão, eu encontro o valor do tempo, tá? Eu também posso escrever uma outra relação através da fórmula da velocidade média. Se eu quiser encontrar o ΔS, que é o espaço, por exemplo, o que eu devo fazer? Vejam aqui, ΔS. Eu quero encontrar agora o ΔS. Para procurar o ΔS, é só multiplicar cruzado, ó. Então, o ΔS vai ser igual à velocidade média vezes o intervalo de tempo, tá? Então, eu multipliquei a velocidade média vezes ΔT, que vai ser igual ao ΔS. Então, vejam que a fórmula da velocidade média é essa. Mas, a partir dela, eu posso reescrever uma outra relação para encontrar o tempo e outra para encontrar o espaço percorrido por um móvel, por um corredor, né, por um ciclista, tudo bem? Seja lá qual for, né, o objeto de estudo, tudo bem? Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Qualquer dúvida, procurem a gente, que nós estaremos à disposição em atendê-los, tudo bem? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.